Para dar continuidade e apresentar a ferramenta de inventário de emissões de gases de efeito estufa, nós convidamos a engenheira civil graduada pela Escola de Engenharia Mauá, com pós-graduação em administração pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Mackenzie, mestre em gestão integrada em saúde do trabalho e meio ambiente pelo Centro Universitário Senac. Coordena o Comitê de Meio Ambiente, Segurança e Produtividade, COMASP, e a Comissão de Estudo ABNT de Conservação de Água em Edificações. Participa como representante do setor da construção civil no GT Edificações do Procel Eletrobras, na Comissão Nacional do CNCIAC e do CNCIMAC do Ministério das Cidades. Engenheira Lilian Saruf. Boa tarde a todos. Como diz o Alexandre, a nossa tarefa é difícil. Depois do almoço é bem complicado, mas ainda mais eu que vou falar de um tema chamado mudanças climáticas. Enquanto a gente está colocando aqui, lógico, né? Não. Problemas? Melhor deixar aberto, né? Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre os inventários de emissões de efeito de gás de efeito estufa. Sinduscon São Paulo, bem-vindos à casa, né? Como coordenadora do Comitê de Meio Ambiente, só falando assim rapidamente, a gente tem uma abrangência no estado de São Paulo, então quem é fora aqui da capital, vocês contam aí com 9 representações do estado. E o Comitê de Meio Ambiente esse ano nós estamos fazendo 20 anos que inventamos essa história de falar de meio ambiente na construção civil. E quando a gente fala inventamos a história, foi porque realmente eu acho que está com problema. Vamos voltar. Vamos lá. Então, quando a gente falou de meio ambiente na construção civil, o primeiro assunto foi resíduos. Foi meio que, começaram a falar sobre gestão de resíduos, mas a gente elencou alguns temas que nós consideramos relevantes para a nossa atuação. E a gente tem uma participação bacana, muito grande, na questão de normatização, desenvolvimento tecnológico, políticas públicas, capacitação, divulgação, fazer parcerias como essa que a gente está aqui nesse evento. A título de ilustração, no nosso site vocês podem encontrar várias publicações, tá? Que estão disponíveis para vocês utilizarem, que é para questão de pesquisa, conhecimento. Temos também vários trabalhos para as obras, então quem está de obra aqui também pode utilizar o nosso material para estar dando treinamento. Feita essa apresentação rapidinho, Sinduscon, nós vamos falar um pouquinho sobre mudanças climáticas. O que tem a ver mudanças climáticas com a gente? Eu pulei um slide aqui, porque eles estão meio maluquetes, mas quando a gente criou há 20 anos atrás o Comitê de Meio Ambiente, uma visão que a gente sempre quis dar para as empresas é o seguinte: pessoal, meio ambiente é uma questão estratégica. Ou você pensa no meio ambiente agora, ou você vai correr atrás de todo mundo daqui para frente. É uma questão de competitividade. O pessoal não acreditou muito, né? Falar assim, não, imagina, vocês estão inventando coisa, legal, né? A gente vê, não. E hoje a gente sabe que as empresas que não estão participando ou não estão se inteirando, se preocupando, colocando ações, requisitos de sustentabilidade nas suas obras, elas estão deixando de ser competitivas. Então, isso é bem interessante, porque o que a gente falava há 20 anos atrás aconteceu, está acontecendo e a gente fica feliz. Mudanças climáticas é um tema que também é meio árido ainda para o setor, mas também voltando a Paris, lá com o Alexandre, né, voltando à COP21 de Paris, o que aconteceu? O que a gente espera na questão de mudanças climáticas e vamos ter uma visão empresarial, vamos assim dizer, mais empresarial do que romântica da sustentabilidade. A COP21 ela está assinalando o seguinte: o que está esperando para as empresas a questão de mudanças climáticas? Ou taxação ou diferenciação de mercado. Então, empresários real, sem romantismo, está dizendo o seguinte: ou os nossos produtos serão taxados, ou eles vão ter um diferencial competitivo aquele que emite menos vai ser melhor. Bacana. Mudanças climáticas está sendo reconhecido, né? Políticas públicas, investidores, consumidores. E aí vem aquela questão da eficiência energética. Eficiência energética no uso de recursos. Então, para construir as obras, quanto eu gasto de eficiência de energia?
e também no meu uso, né, do dia a dia. Inovação, modelo de negócios, parcerias, uso de energias renováveis. Então, todo esse tema aí está surgindo nessa discussão na construção civil. Tá? Isso traz também uma questão da transparência corporativa, a hora que a gente vai começar a falar de como que a gente relata esses dados. Falando de riscos e oportunidades, mudanças climáticas, né? Poxa, eu tenho riscos, eu tenho oportunidades, será que eu tenho? Sim. Riscos físicos, uma mudança climática. O que a gente fala? Os nossos produtos estão adaptados às mudanças que estão vindo aí? Né? Alexandre falou, Paris, 40 graus. Nunca aconteceu isso em Paris. O que acontece com um edifício que não pode ser adaptado para minimizar essa questão? Né? A gente tem mudanças, né, climáticas, e aqueles que são céticos em falar que mudança climática não existe, tá? Tudo bem, vamos dar outro nome, mas o que está acontecendo sim? Está mudando a temperatura, está mudando o regime de chuvas, e se os nossos empreendimentos não estiverem apropriados para isso, eles vão ter problemas, né? Quem de vocês, a gente está num grupo de pós-obra também, aqui no Sinoscom, quem de vocês não está tendo reclamação de clientes questionando se a altura da varanda, aquele degrau que a gente deixa para a varanda, por que está entrando água dentro da minha sala? Olha que loucura, porque o regime de chuvas está morrendo. A gente tem aumento de temperaturas, questão dos ventos, muito importante, incêndios, e olha que interessante, a gente já tem casos de quem já teve problema de enchente nas obras. O que a seguradora falou para você? Né? Primeiro foi discutir com a seguradora, que era um evento climático, e que você teria esse reembolso. Quem teve problema de 2 enchentes na mesma obra, tá? A seguradora fala assim, eu não pago. Então, mudanças climáticas, gente, está afetando muita gente. Então, acontece, efeito de enchente na obra, aconteceu aqui, pouco tempo atrás, nessas chuvas torrenciais de São Paulo, teve a primeira enchente do subsolo de uma obra, teve uma semana seguinte, teve outra enchente, a seguradora falou assim, problema seu, você teve a enchente, você teve o fato e você não foi se preocupar com isso. E não adianta falar que foi mudança climática. Então, se a gente está falando assim que a gente tem riscos físicos, sim, a gente tem. Tá? Riscos regulatórios. Bacana, o Estado de São Paulo já falou, o município de São Paulo já falou que a gente tem que reduzir 30% das emissões. A Prefeitura de São Paulo está fazendo um projeto, um plano de ação para que até 2030 não emita zero. Olha que maluco, 2030 a gente está aqui, né? 2030 estamos aqui. E a Prefeitura vai soltar um plano de ação para que isso aconteça. Então, a gente também está envolvido nessa questão da regulação. Reputação, bacana. Vocês lembram aquela coisa, sempre a gente lembra em questão ambiental, a gente fala que o mundo está derretendo e vê aquela figura do urso polar derretendo lá no Polo Norte, a gente se sensibiliza. Mas também a gente tem aquela piadinha de que quem mais emite, né, na natureza são boizinhos que comem capim, certo? Então a reputação do pessoal da pecuária está ruim, que é porque o boizinho que emite muito gás. Mas a gente sabe disso que vai acontecer também, da mesma forma que a construção civil tem esse foco de utilizar muito recurso natural, né? Você entrar num terreno e desbravar aquele terreno, tudo mais, a gente pode ter também essa reputação de estar emitindo muito. Risco financeiro, aliado a todos esses riscos que a gente apresentou bem rápido para vocês. E o que ganha uma empresa, né? Quando ela está preocupada e engajada na questão das mudanças climáticas e minimizar, né? Então, eu consigo, olha que maluco, né? O melhor, a gente fala assim, o melhor benefício que a gente tem, a hora que a gente vai pensar em mudanças climáticas dentro da empresa, reduzir emissões, mitigar, compensar, a gente consegue ter algumas coisas positivas. A gente reduz custos operacionais, antecipa a questão dos riscos, aquilo que eu mostrei para vocês. A gente tem engajamento de outras áreas, de outros stakeholders, a gente se torna mais eficiente, né? A gente traz financiamentos especiais, olha que legal. E aí o setor também já está buscando isso. Falaram de manhã a questão do setor, né, do financiamento e incentivos para o fotovoltaico, mas também, se a gente pensar como um todo, a gente pode ir atrás, né, de mudanças climáticas, a gente também buscar isso. Diferenciação de mercado e vendas, reputação, marca. Olha que maluco. São os benefícios que tem
a hora que a gente fala assim, vou fazer um inventário de emissões, vou cuidar desse assunto. E a gente tem participado, né? Eu estou vendo a Heloísa, a Clarice, né? A gente participa de um grupo que fala de análise de ciclo de vida e a gente já escutou o fabricante declarar que, cadê a Luciana? Não sei se a Luciana do PT está aqui ainda, mas ela declarar formalmente o quê? Bacana, a hora que eu fui fazer uma análise de ciclo de vida, eu mudei a produção. A hora que eu mudei a produção, eu tive mais lucro. Maluco, não é isso? Então, se a gente pensar com mudanças climáticas como geração de valor, reputação, lucros, preço, ação, dividendos, vocês estão convencidos que vale a pena a gente pensar nessa coisa da mudança climática, né? E aí, como é que a gente tem que pensar como empresa, né? Políticas corporativas de sustentabilidade, planejamento estratégico da empresa. Quem está mais acostumado com isso sabe a importância da gente levar esses temas na nossa gestão empresarial como um todo, no planejamento estratégico. Lembrem, é diferencial, é competitividade. É uma questão estratégica. E aí, né, onde nós estamos, como é que eu faço? Aquela coisa básica, diagnóstico, onde eu quero chegar e qual o melhor caminho. Vou ensinar o beabá para vocês, é sempre a mesma coisa. A gente está acostumado a fazer isso com finanças, com produtividade e tal. Vamos fazer também numa gestão, né, de mudanças climáticas dentro do nosso negócio. Como que a gente faz? Primeira coisa, a gente mensura, né, gestão. Tem que fazer uma gestão, mitigação, adaptação. Vou compensar e vou comunicar. Simples assim, é igual aquele ciclo PDCA da qualidade, né? Igualzinho, a gente acha que é super simples, mas como fazer? E o primeiro passo é como medir. Quanto eu emito? Quanto meu produto emite de gás de efeito estufa, tá? E aí a gente tem que fazer o nosso inventário. Eu defino os objetivos, faço como que eu contabilizo isso, a gente acha que é fácil, mas não é. Eu tenho que definir os limites do meu inventário, tudo isso tem norma, tem tecnologia, tem um monte de coisa para fazer. Coleto os dados, calculo as emissões, simplesinha, matemática, né? Monitoro e reporto, ou seja, primeira coisa, eu tenho que saber quanto eu emito, como eu emito, né? Como calcular essas emissões, vou monitorar durante um tempo e vou reportar, ou seja, vou reportar isso para a sociedade. Quem trabalha em indústria já está mais acostumado com isso, porque as indústrias, pelo menos no estado de São Paulo, são obrigadas a fazer esse reporte. A gente ainda, da construção civil, temos algumas empresas que já fazem isso. E o que aconteceu com toda essa história quando inventaram não, né? Vieram aqui contar isso para a gente, o GHG Protocol, a GV, o GVSES, que esteve junto com a gente nesse trabalho também. Nós tivemos que tomar alguma atitude, né? Nós, assim, enquanto o sindicato das construtoras, falando assim, peraí, gente, a gente precisa dizer que isso está acontecendo, é um tema que vai impactar nas construtoras. Vocês viram, a gente deixou disponível para vocês na entrada esse guia metodológico. Quem não teve a oportunidade de pegar, está disponível no nosso site. E como tudo que a gente faz aqui no Sinduscom é democrático, né? A gente juntou algumas consultoras e falaram assim, vamos discutir esse assunto, tá? Então a gente juntou 8 construtoras na época, sendo que na época Camargo Correia, a Racional e a Odebrecht já faziam seus inventários para a construção pesada. E foram eles que bateram na nossa porta e falaram assim, olha gente, construção pesada não está podendo mais fazer nenhuma obra sem fazer inventário. Ponto. Tá? Principalmente quando o dinheiro vem de fora. Então, investimento internacional, financiamento internacional, a gente tem que apresentar os nossos inventários. E nós estamos contando para vocês que as edificações não vão ser diferentes. Então, olha que bacana, a construção pesada chegou aqui para a gente e falou assim, olha, façam a lição de casa. A gente chamou a ATA, uma empresa de consultoria, junto com essas empresas, a gente conseguiu montar o quê? Uma tradução, tá? Esse guia metodológico é uma tradução das normas GHG, ISO 14000, etc., etc., de forma que a gente traduziu como fazer o inventário para uma obra. A gente sabe que não é fácil, né? A ideia, qual que era? Primeiro, né? Setor da construção, a gente tem que fazer o gerenciamento das emissões, né? Qual que é o segundo objetivo? Difundir a prática. Então, o objetivo do guia, lançamos o guia já sabendo que ia ter uma versão. Daqui a 2 anos, 3 anos, a gente falou o seguinte, vamos lançar o guia
vamos testar, as empresas vão testar, vão dar sugestões, vão falar que precisa melhorar, que tem coisa que não precisa medir, mas a gente tem que difundir esse conceito, tá? Facilitar a aplicação das normas. Então, como é que eu entendo a construção civil dentro de normas internacionais, tá? E a gente trazer pé de chão, sabe? A obra, como é que eu faço isso? E outra coisa muito importante é uniformizar o conteúdo. Na época, umas 3 ou 4 empresas já estavam reportando isso na Bolsa de Valores, que você tem, né, aquele índice de sustentabilidade, você tem que reportar os seus inventários. E também chegaram assim para a gente e falaram assim, olha, eu faço o meu inventário e eu só faço escopo 1. A outra fala, eu faço escopo 2, a outra fala escopo 3, ninguém entendia nada do que se fazia. Só que, por incrível, até no mercado aconteceu de empresas que faziam propaganda. Eu compenso as emissões dessa obra. Eu planto 10 árvores. Aí o outro falava assim, eu também compenso e eu planto 100 árvores. Quem está certo? Eu que sou consumidor, eu falava assim, peraí, para compensar essa obra, foi 10 e para aquela que é parecida é 100, então esse cara que compensou com 100, ele é pior para o meio ambiente. Quando na verdade era o contrário. Por quê? Porque o primeiro, ele só fez um report, ele só fez um pedacinho do cálculo de emissões. É permitido? É permitido. Mas você precisa dizer o que você considerou. Então, se sentiu até um movimento, né, algumas consultoras, de que, poxa, meu concorrente está fazendo um report errado. Ou não completo. E ele está dizendo que ele, vamos dizer assim, ele impacta menos. E não é certo. Então, essas consultoras pediram, Sinduscon, realmente foi um pedido delas, da gente trabalhar nesse sentido, de uniformizar o cálculo, tá? Para que seja transparente para quem está vendo, então eu posso ir a fundo e tal, inclusive da gente poder disponibilizar esses inventários, ser um lugar onde fosse depositado os inventários. Aquela coisa da regulatória, enquanto a gente estava fazendo isso, o governo do Estado, em 2015, ele fez uma regulamentação que todos os setores tinham que fazer esses inventários, incluindo a construção civil. Opa, somos nós. E nós explicamos para ele que ainda não dava para fazer todas as consultoras fazerem o seu inventário e entregar lá na CETESB, porque ainda não se tinha essa prática, esse conceito dos inventários nas obras. Uma coisa interessante, fazendo um recorte aí da construção civil, para quem é fabricante não vai gostar, para quem é construtor vai gostar, porque a gente usa a desculpa que a gente não é tão emissor, né? E é mais fácil, por exemplo, para um órgão ambiental como a CETESB, ele avaliar os fabricantes de aço, de alumínio, cimento e de cal. Foram os 4 eleitos pelo setor, geralmente em todas, quando você fala de emissões, nas políticas públicas, como a indústria da construção é considerado, né, não só a edificação, mas também os materiais que entram nela, vamos reduzir emissões, vamos trabalhar naqueles que impactam mais. E quem impacta mais é a produção do cimento, a produção do aço, a produção do alumínio, né? E a gente fica meio confortável nessa história, só que isso foi só o começo. Hoje já estão começando a pedir as emissões da obra. E aí? Lembra que eu falei que a gente tinha feito uma primeira versão do guia, que era realmente para as empresas testarem. Elas testaram, e aí o que a gente fez? Vamos traduzir isso primeiro, vamos dar uma refinada na metodologia que a gente fez, tirar os nossos excessos de preciosismo, que não dá para fazer, e vamos trazer isso de uma forma mais fácil de calcular. A gente foi criada a tal da planilha Excel. Cálculo. Quem trabalha com orçamento de obra está acostumado com a tal da planilha Excel, certo? Você põe lá, quando você vai fazer tantos metros cúbicos de concreto, isso significa que eu vou gastar tantos sacos de cimento, mais tanto de areia, mais tanto de não sei o quê, mais aditivo. A gente começou a abrir os orçamentos das obras. Então, o pessoal de sustentabilidade das empresas trouxe junto o pessoal de orçamentos. E a gente precisava disso para definir. Se vocês pegarem no guia, vocês vão ver mais ou menos, a gente dividiu as obras por etapas, e já foi um trabalho tremendo a gente padronizar as etapas, tá? Para que todas reportassem da mesma forma, e a gente começou a definir quem emite mais. Por que é isso? É uma caça aos bruxas, né? Falar que o aço, o cimento emite mais? Não. É porque onde a gente pode, primeiramente, a gente
vamos dizer assim, vamos focar nesse cara aqui e vamos tentar diminuir. Diminuir o quê? Diminuir o uso de cimento, diminuir o uso do aço, diminuir transporte, melhorar o desempenho, né? Então, aí que a gente entrou naquela escolha de falar o seguinte, a gente pode reduzir custos, a gente pode melhorar processos. Tudo com uma ferramenta Excel, que nos permite a gente brincar. Tá? O nosso projeto, então, teve o objetivo de elaborar essa ferramenta, criar o grupo piloto. Então, primeiro nós fizemos o guia com aquelas empresas e depois, para criar essa ferramenta, chamamos essas empresas, tivemos mais adesão, né? Então vocês viram que mais empresas participaram, para testar exatamente o que a gente fez e se a ferramenta funcionava ou não funcionava. E olha que interessante, quando a gente pensa assim, imagina uma empresa, desculpa usar o nome da MRV, mas foi um caso que a gente falou assim, MRV está no Brasil inteiro. O número de viagens que os engenheiros, os coordenadores fazem de avião para irem nas obras, tal, vamos contar, né? Isso vai dar um monte de emissão. Não dá, gente. Olha que louco. Perto de outras emissões, isso é pouco. Então, tirou alguns mitos. O fato da gente fazer esses exercícios com as consultoras tirou alguns mitos que estavam na nossa cabeça. E o que é a ferramenta, né? A gente faz o cadastro, né? Ou seja, onde são inseridas as informações, inventário corporativo, nosso orçamento. Eu gosto muito de falar do orçamento de emissões, porque é igual ao orçamento de obra. Você faz um pré-orçamento quando ela está sendo projetada, quando você está desenvolvendo o produto. E aí que você consegue reduzir as emissões, fazer escolhas adequadas dos sistemas que você vai utilizar, dos materiais que você vai utilizar. E o orçamento, ele vai te dizer antes, e você vai trabalhar nele. Chega no final, ok, aí eu vou conferir. Então, eu previ 100 metros cúbicos de concreto, eu gastei 100, gastei 90, gastei 120, né? Então, aí a gente consegue fazer o comparativo, mas é aquele orçamento que te dá o norte, que te dá a estratégia, né? Com relação à obra. O inventário, na verdade, se você inclui isso, o orçamento, você faz uma previsão, o inventário é aquele que realmente aconteceu. E o report é aquele momento em que você vai contar para a sociedade o que está acontecendo. Não vou dar uma aula de como calcula os limites organizacionais, os limites temporais, tudo mais, mas só para vocês se situarem, a construção civil tem aquele velho problema. Eu tenho a figura da incorporadora, eu tenho a figura da construtora, eu tenho a figura da sociedade de participação específica. Então, olha que maluco também para a gente conseguir definir como colocar isso dentro dos nossos relatórios. Então, tem sociedades, tem obras que são em consórcio, como é que cada um mede, quem que mede, como que a gente faz. A questão do tempo. Como é que eu meço as emissões no tempo? Ok? A gente chegou à conclusão seguinte, que só dá para a gente cravar mesmo se a gente fizer a medição após a entrega da obra. Fechei o meu relatório, é igual orçamento de obra. Previ e fiz. Só vou saber qual que foi o custo final quando termina a obra. Então, a gente cravou o quê? O orçamento para o inventário de emissões da obra, a gente está cravando com ela fechada, né? A obra terminada. Mas, eu tenho coisas interessantes. Como é que eu reporto isso numa companhia que tem 3, 4, 10, 50 obras? E que faz? A companhia inteira faz o inventário das emissões, né? Das suas empresas e tem que juntar tudo. Então, que louco. Chegou a seguinte conclusão. A gente só vai considerar naquele ano a obra que terminou naquele ano. Porque a companhia, em geral, ela reporta quanto ela gerou de emissões naquele ano. Ok? Então, nós estamos em 2019, ela vai dizer quanto que eu gerei de emissões em 2019. Mas eu tenho 10 obras rolando. Umas no começo, outras no meio ou no fim. Então, você pode escolher. Ou você só considera as emissões para essa companhia da obra que terminou, nesse em 2019, ou você vai ter que ter um trabalho maior que o de orçamento, que é saber em 2019 quanto exatamente cada obra emitiu. Então, são conceitos que a gente está trabalhando justamente para a gente estar uniformizando, porque cada um media de um jeito, cada um media num tempo que quisesse. Aquilo que eu falei, você tem a incorporadora, você tem a consultora, você tem os empreiteiros, e se, né? A incorporadora faz o inventário, a consultora faz o inventário, o empreiteiro faz o inventário. Como é que a gente contabiliza? Quais são as regras, né? Para não ter sobreposição de toda essa história.
Estamos aí falando dos nossos fornecedores de serviço e fornecedores de material. E aí a gente começa um trabalho junto aos nossos fornecedores muito sério, que é conseguir os nossos dados, os fatores de emissão dos produtos. O transporte é mais fácil, a gente pergunta qual o modelo do caminhão, quanto a distância que percorreu da porta da fábrica até a porta da obra, mas e os materiais? Tá? E aí a gente começa a definir também qual o nosso escopo, o que a gente contabiliza em cada escopo, queima de combustível, consumo de energia, supressão de vegetação. Tenho lá um terreno lindo e maravilhoso todo, né? Uma vegetação, quanto eu considero sobre isso, a gente tem que estar levando em consideração todos esses itens. Identifico as fontes, quais são as fontes que geram, né, as emissões, como é que eu vou calcular essas fontes, como é que eu vou escolher os fatores de emissão. Bacana, se eu conseguisse ir na internet ir lá e buscar todos os fatores de emissão de todos os produtos que a gente utiliza na obra, seria lindo, né? Mas você perguntar para qualquer engenheiro, pede um edifício residencial, são 1.000 e poucos produtos que você usa na obra. Como é que a gente consegue isso? Vai ficar louco? Primeiro, fazer a curva ABC. Quais são os tipos de produtos que emitem mais? E vamos trabalhar nessa curva ABC, senão a gente fica louco, fica lá um ano só fazendo cálculos de fator de emissão. E procurar os fatores é mais complicado ainda, né? Por quê? Apesar de que isso já tem uma prática internacional, apesar de que certificações como o LEED já estão pedindo, né, essas informações dos fornecedores, a gente tem muito pouco. A gente sente uma certa resistência até desses fornecedores publicarem esses dados. Como a gente faz uma corrente para frente, começou a mesma coisa com garantias, trabalho de garantia no Sinduscon, ninguém dava garantia. Nós chegamos para o fornecedor de torneira e falou assim, quanto você dá de garantia? Ah, eu dou 10 anos. Aí o outro falou assim, eu dou 5. Bom, era isso que eu queria saber, tá? Aí o outro falou assim, eu dou 20. Pronto, todo mundo correu para o cara de 20, né? Então, a diferença de mercado. A gente está brincando com o pessoal dos fabricantes também. Olha, falem dos fatores de emissão, porque a gente vai precisar de vocês. Então, tem uns que já estão abrindo para as construtoras, mas não setorialmente. E é isso que a gente precisa organizar, né? Brasil inteiro. Como é que isso vai ser publicado? Como é que esses fatores têm que ser publicados? Bacana, né? Fizemos a categoria de fontes de emissão, como calculamos, tem uma equação básica para quem gosta de matemática, né? Isso vezes quantidade, vezes emissão, vezes não sei o que, igual a tanto, e chegamos ao nosso resultado, né? E aí que entra a nossa ferramenta de cálculo, que é a nossa planilha Excel, que simplesmente ela facilita você fazer aquela conta de multiplicação. Você tem a quantidade do orçamento, quem tem orçamento, não fazendo propaganda, mas tipo Cienge, outros que a gente utiliza no mercado, você exporta do Cienge os dados quantitativos, já joga nessa planilha, bacana, joga os fatores de emissão, ou fatores de emissão, a planilha já traz alguns fatores de emissão, referências internacionais, ou de alguns fabricantes que já estão atuando no Brasil, estão apresentando. Ou, se você tiver mais sorte, na tua obra eles te apresentam, você pergunta para o teu fornecedor, ele te dá o fator de emissão correto, você já coloca o seu fator de emissão. E aí, olha que interessante, outro dia conversando com o pessoal, né, de uma indústria, eles falando assim, a primeira vez que ligou um cara aqui da engenharia, de uma consultora grande, né, ligou perguntando sobre o fator de emissão, ninguém sabia dizer o que era. E aí o pessoal da consultora falou assim, só que eles esqueceram de colocar o telefone no mudo. Então ele falou assim, eu chorava de rir desse lado, porque foi um tal de escutar. Você sabe o que é? Que setor que vê isso? Não. É sustentabilidade? Não. É o pessoal de produção? Não. E ele só escutando na linha, né? Então não sabia de nada. Hoje ele já consegue ligar lá e falar assim, a pessoa fulana de tal é quem é responsável pelo fator de emissões. Isso forma uma cadeia, porque a consultora A, a consultora B, a consultora C, todo mundo que utiliza o mesmo fornecedor, vai ligar para fazer a mesma pergunta. Então, alguns já estão conscientes e falam assim, já sei quem vai reportar esses dados, já posso passar para algumas pessoas, mas a gente entende que isso tem que criar. Mas é bem engraçado, a gente fala, olha, isso aqui vai criar uma onda, e essa onda está chegando, né? E aí a gente coloca os dados, né, na ferramenta, o consumo de energia, de combustíveis, materiais de obra, ela calcula, né, por conta da nossa planilha Excel, as emissões, e aí a gente entende o quê? Que isso vai criar o engajamento dos fornecedores. Diferencial de venda, porque olha que engraçado, que agora tem quem é vendedor, quem é suprimentos, né?
já está falando assim, o engenheiro da obra, o engenheiro de sustentabilidade, o pessoal da sustentabilidade chato, fala assim, eu quero fator de emissão desse concreto. Aí o cara de suprimentos põe lá na planilha dele de compras, mais um item. O que ele tem que perguntar para o fornecedor? Ele pergunta. Aí o fornecedor, aquele que é responsável, ele vai mandar o valor correto. O que não tem nem noção do que se trata, ele chuta alguma coisa. E a hora que ele chuta alguma coisa, e o cara de suprimentos vai ter que equalizar a planilha, que também não entende nada de sustentabilidade, é só pôr os números. E aí a gente começa a ver. Aí eles vão passar para o cara da sustentabilidade, passar para o engenheiro, eles vão ver que também não dá mais para chutar número. Tá? Aí vem aquela coisa da competitividade. O fornecedor que for e tiver o melhor cálculo, e for o cara mais transparente, que realmente trouxer um cálculo correto, que vai me ajudar a atuar, a diminuir as emissões, ele vai ser o cara mais competitivo. Então, aquela escolha do fornecedor por fator de emissão. Parece louco? Não é. A comunidade europeia está escolhendo produtos desse jeito. Tem mais um item na escolha dos produtos. Fator de emissões. E os nossos produtores aqui do Brasil, que não se preocupam com isso, estão começando a ficar preocupados porque eles têm que reportar. E como aqui você considera nas emissões o gasto da energia e a nossa energia é uma energia limpa comparada com as outras, a gente tem uma vantagem competitiva. Que os nossos fabricantes não estavam levando em conta, estavam perdendo vendas, porque não estavam considerando isso. Opa, peraí. Aí o cara deve ser um cara do financeiro, que deve ter, peraí, acho que esse negócio aí, o cara está vendendo mais para a gente porque ele tem um... Ou estuda aí. Aí o cara estudou e falou assim, peraí, eu tenho que, se eu considerar o fator de emissão do produto brasileiro, ele é mais competitivo. Olha que legal. Mas tem que fazer a coisa certa, né? E aí? A gente tem que fazer, não só medir, né? A gente tem que reduzir as emissões. O mais importante não é só medir e falar e reportar, mas medir as emissões e compensar, tá? De que forma? Várias maneiras. E outra coisa, a questão do relatório, tá? Então, o relatório, como é que eu reporto isso? Eu tenho que ser transparente, a hora que eu reporto isso eu posso ser auditado. Então, quem tem ações na bolsa tem que reportar direitinho e a gente também entende que, independente disso, a melhor forma de reportar é a melhor forma de ser transparente e não correr o risco de todo o seu trabalho ir por água abaixo por informações incorretas, né? Quais são os nossos desafios hoje, o setor, para utilizar uma ferramenta como essa e fazer os nossos inventários? A coleta de dados, como eu falei para vocês, conseguir fatores de emissão são difíceis, né? A coleta de dados dentro da empresa, às vezes, é descentralizado, porque olha que legal, a supressão de vegetação, quem faz é o pessoal da incorporação, quando eu estou limpando o terreno para fazer o stand de vendas. Né? Como é que eu consigo dados com esses caras? Às vezes o pessoal da incorporação, não, imagina, não tem, vocês são loucos de fazer isso. Nem resíduo controlo, vou controlar a vegetação, supressão de vegetação. Então, a gente envolve vários setores da empresa. A determinação dos fatores de emissão, de acordo com a obra, engajamento de fornecedores, a falta de padronização e a publicação do relatório. Feito isso, o que a gente quer com a nossa ferramenta que está hoje uma planilha Excel? Vocês vão perguntar para mim, está disponível? Não, não está disponível, porque hoje ela é propriedade daquelas empresas que participaram do grupo, certo? Por quê? Qual o objetivo desse grupo? É seguir além e fazer um segundo passo. É fazer um app, hoje na era do app, né? Fazer um app, disponibilizar no site, que aí sim, todas as consultoras podem estar utilizando, o Brasil inteiro, uma ferramenta aberta. Para quê? Para que a gente comece a criar os primeiros dados do setor, criar esse banco de dados, onde as empresas possam voluntariamente depositar os seus relatórios, os seus inventários, tá? Enquanto a gente não tem uma diretriz de governo que vá organizar tudo isso. Mas as empresas já querem fazer no sentido mais de disseminar, né? Disseminar essa boa prática. Então, o próximo passo é a gente criar o nosso app, disponibilizar no site. Isso aqui é uma proposta de um site, um portal do Sinduscon São Paulo para estar divulgando temas, né, das questões ambientais. Seria uma possibilidade da gente estar disponibilizando nesse site e que aí sim todos puderem ter acesso. Mas aí, o cálculo de emissões termina por aí. Vocês viram que hoje de manhã também, não? Agora há pouco, o Alexandre falou assim, não é só energia. Aí ele falou um monte de coisa sobre conservação de água, falou de outros temas. Então, além do cálculo de emissões,
A gente está falando de emissões de gás de efeito estufa, mas a gente também está falando da nossa pegada hídrica. E da mesma forma como a gente tem a nossa pegada de carbono, temos a nossa pegada hídrica. Quanto nós gastamos de água por metro cúbico construído? Gente, e não é assim, é quanto eu meço no hidrômetro, né? A conta de água, 24 meses de obra, são os 24 contas de água, não é isso, tá? É a incorporação da água nos produtos e nos processos e nos materiais. Então, a gente tem a FAUER, tem a Trisul, estão com a gente aí, tentando, descobrir esses dados, que é super importante. Da mesma forma que a gente faz o inventário de emissões de gases de efeito estufa, nós vamos fazer o nosso inventário de água. Continuo falando, é competitivo. Por que a indústria de metais está agora se preocupando em fazer pegada hídrica de uma torneira? Porque ela quer exportar não sei quantas mil torneiras para a comunidade europeia. Então, a gente tem que entrar na onda, da mesma forma como a gente fez para o guia metodológico, nós estamos fazendo um guia para fazer o cálculo da pegada hídrica, depois também amadurecer um tempo, fazer uma ferramenta para a gente poder, qual que é o nosso sonho de consumo aqui no Comitê de Meio Ambiente Sinduscom, a hora que alguém ligar, porque geralmente ligam, ou é repórter, ou é o pessoal do governo pedindo ajuda, informações, falando assim, qual que é o consumo, quais são os dados das obras. Eu vou poder dizer, uma obra gera tantos metros cúbicos de resíduo, tem uma pegada hídrica de tanto, uma pegada de carbono de tanto. Você vai perguntar, mas é residencial, é vertical, naquela linha que o Alexandre falou, de dividir as tipologias. A gente tem dados do setor. Porque a hora que chegar em 2030 e a Prefeitura de São Paulo falar assim, todo mundo tem que ser zero emissões, bacana. A gente vai saber como fazer isso. Tá? Hoje é zero emissões, todo mundo está tranquilo, falando, é transportes e é resíduos. Espera aí, o zero emissões vai dizer que é tudo. Tá? E também estamos engatinhando, como eu falei com a Heloísa das BEA, a Clarice do CBCS, a gente está engatinhando nessa discussão da análise de ciclo de vida. Que aí vai entrar todas essas informações, pegada hídrica, pegada de carbono, resíduos, durabilidade, a gente está falando da ferramenta de emissões, a gente fez um recorte só para a execução da obra. A gente tem que fazer uma ferramenta de emissões que também se prolongue para a vida útil. Da pegada hídrica a gente já está fazendo os dois. Então, a gente está começando a aprender todos os sistemas aí super, vamos dizer assim, áridos, Se a gente falar assim para o nosso setor, ele é bem mais árido do que a gente falar simplesmente de eficiência energética. É mais difícil de mensurar e mais difícil de entender por que a gente precisa fazer, mas a gente precisa fazer. E a grande vantagem de quem está fazendo isso, pegada hídrica, emissões, análise de ciclo de vida, realmente é repensar os seus processos. E a hora que repensa os seus processos, você vai repensar também os seus produtos, e você vai pensar como você faz, e você vai pensar naquilo que você vai melhorar. Você se torna competitivo. Porque é a mesma coisa daquela onda da produtividade, da qualidade que a gente teve, se ganhou muito, em termos de redução de custos, também vai se ganhar muito com relação a esses itens. E você vai ser competitivo. E a hora que você tiver que construir um bairro daqueles, como o Alexandre falou, e você disser, olha, meu empreendimento na obra emite tanto, o outro emite tanto, eu sou uma consultora, para eu construir esse prédio, a minha pegada hídrica é essa. Aí vem a outra e fala que a minha pegada hídrica é essa sobre 2, você vai ver que você tem um diferencial competitivo ou não. Tá, gente? Então, está à disposição de vocês o guia está online, estava aí. A gente quer avançar um pouquinho, a gente tem planos aí de ter bons parceiros para avançar nas ferramentas e disponibilizar, de forma que isso seja uma disseminação de todo o trabalho para vocês. Esse trabalho da pegada hídrica, a gente tem o apoio da Caixa Econômica e do PNUD, então temos também a gente conseguir, eles entenderam que isso é importante. E só para terminar, por que Caixa Econômica está interessado nisso? Por que Caixa Econômica está interessada na pegada de carbono? Por que a Caixa está preocupada em análise de ciclo de vida? Tá? Para quem não sabe, o acordo lá dos bancos, eles têm que analisar indicadores de sustentabilidade de qualquer financiamento. Como é que eles vão analisar se uma obra é mais sustentável ou menos sustentável que a outra? E aí eles estão procurando formas de mensurar.
de pedir ter instrumentos que possam ser mensuráveis, que eu possa demonstrar por que essa obra é mais sustentável que a outra e por que a minha obra merece um financiamento. E aí a gente está falando o seguinte: competitividade, sobrevivência, né, das consultoras. Então, não sendo drástica, pense nas emissões de gases de efeito estufa, pense na pegada hídrica, pense na avaliação de ciclo de vida das obras, tá bom? Vou deixar com vocês o nosso contato, tá? A nossa equipe, o Francisco esteve aqui, o Fábio, eu e a Vanessa. E dessa segunda etapa da ferramenta foi o Roberto Strumpf da Pangeia que nos ajudou a fazer, tá bom? Muito obrigado.